Olá, queridos, queridas, estamos aqui novamente com mais um devocional e queremos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a família. Esta é a terceira. Fizemos a primeira sobre a gênese da família, a segunda sobre consequências do pecado na família e agora queremos dar continuidade a essa temática do pecado na família, falando hoje sobre o divórcio. Nós sabemos que Deus instituiu o casamento e ali quando institui, ele diz que o homem deixe pai e mãe, se una à sua mulher e se tornem uma só carne. E Jesus então vai pegar esse texto ali em Mateus capítulo 19 e ele vai dizer que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Portanto, o que nós queremos pensar com vocês agora é que uma outra consequência do pecado é a separação na família, é o divórcio, que vem acontecendo debaixo da permissão dos homens, pelas leis dos homens, mas não pelas leis de Deus. Nós vamos ver que essa questão do divórcio aparece em Deuteronômio capítulo 24, quando ali Moisés fala sobre ele, nos versículos de 1 a 4, e ele diz que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então a gente percebe aqui nesse texto que Moisés vai tratar essa questão daquilo que estava acontecendo no meio do seu povo. Estavam sendo dadas cartas de divórcio às mulheres por qualquer motivo que não lhe agradasse ali aos olhos. E então Moisés regulamenta essa questão. E ele vai dizer que aquele que lhe der, aquilo quando for achado coisa indecente nela. Então a grande questão é saber o que ali em Deuteronômio capítulo 24 estava Moisés querendo dizer com coisa indecente. Se nós olharmos para os originais, a gente vai ver que é algo imoral, algo que a mulher faz que deixa público ali a sua nudez, algo que seja feito que tem aí um contexto da imoralidade. Mas essa mesma questão, ela é levada para Jesus. Jesus ali, ao ser testado pelos fariseus, ele é perguntado sobre se é possível, se é permitido dar o divórcio a qualquer coisa, que era a interpretação que estava sendo dado naquele texto de Moisés. Mas Jesus então reinterpreta aquela questão, ele dá a interpretação correta àquele texto em Deuteronômio capítulo 24. E ele vai dizer ali em Mateus capítulo 19, ele vai dizer que por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus, ele interpreta qual era o contexto ali.
os fariseus estavam testando Jesus porque João Batista havia condenado Herodes por ter se divorciado da sua esposa e ter casado com a sua cunhada Herodias, esposa do seu irmão Filipe. E então João Batista condenou esse ato do casamento, do divórcio para um novo casamento, e ele morreu por causa daquilo. Então eles estavam querendo testar Jesus, tentando aí colocar Jesus contra aquilo que Herodes havia feito. E Jesus então responde, ele remete à origem do casamento, ele diz que não foi assim desde o princípio, porque Deus criou o homem e a mulher, uniu o homem e a mulher, e que aquilo que Deus uniu não separe o homem, mas ele disse que Moisés havia permitido ali o divórcio naquele momento ali, em Deuteronômio capítulo 24, pela dureza do coração, ou seja, o pecado é que tinha levado o homem a se divorciar da sua mulher, ou seja, cônjuges separados. Deus, ele instituiu o casamento, mas ele não instituiu o divórcio. Portanto, o divórcio é coisa do homem, do pecado, consequência do pecado. E quando ele fala, então, que houve essa permissão em consequência do pecado, ele vai dizer o que Moisés estava querendo falar ali com coisa indecente. E era exatamente quando ele diz que repudiar a sua mulher salvo por causa de relações sexuais ilícitas. Então estava colocando ali Jesus em caso de atos imorais, né, de adultérios, de outros atos imorais que são aí conhecidos por todos nós. Então, Jesus está falando que no caso do adultério, né, havia a possibilidade, sim, do homem se separar da mulher. Mas, queridos, o que Jesus está falando aqui é que há uma permissão no caso de relações sexuais ilícitas, mas ele não está falando aqui em novo casamento. Ele não está falando em permissão do novo casamento, porque ele diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Por quê? Porque quando Deus une, a única forma de estar separado o homem da mulher, que se tornaram uma só carne, é por meio da morte. E Paulo vai deixar isso claro. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 2, Paulo vai dizer: a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, o que está Paulo falando aqui é da lei conjugal, daquilo que Deus, quando instituiu o casamento, ele ali colocou como base para o casamento, que é o casamento, ele é indissolúvel, a não ser em caso de morte. Então Jesus está dizendo, se houver relações sexuais ilícitas, é possível aí a permissão, né, de que o homem e a mulher se separem. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que aquilo que Deus uniu não separe o homem, ou seja, na questão de que permanecem unidos diante de Deus até que a morte os separe. Ora, então como é que a gente pode entender, né, a questão das pessoas que chegam para nós e perguntam, mas pastor, eu casei errado, né, o amor ele se acabou, não era bem essa pessoa que eu estava querendo como meu companheiro ou como minha companheira, nós estamos brigando muito, como fazemos então? Ou é possível um novo casamento? Esta pergunta então fica dentro desses textos que nós lemos como resposta para estas perguntas, né? O caso de separação, né, do adultério, eu falei que é possível sim haver a separação, mas é possível haver um retorno quando há perdão entre os cônjuges, né? Quando os cônjuges se perdoam pelo ato praticado, e aí sim é possível unir esses cônjuges novamente, desde que os cônjuges não tenham contraído o outro
casamento, um outro matrimônio. É isso que Moisés vai falar em Deuteronômio capítulo 24, porque no momento em que há separação e que há um novo casamento com outras pessoas, há a contaminação daquela pessoa que se separou do primeiro marido ou da primeira esposa. E aqui em Deuteronômio capítulo 24, ele vai falar, Moisés vai dizer, né, se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Então, até que não tenha havido ali um novo casamento, um novo matrimônio, né, e é possível, né, que aqueles cônjuges possam se perdoar, porque o perdão é o caminho para a reconciliação do casal. Então, nesse aspecto aí, até que não tenha havido um novo matrimônio, é possível, então, a reconciliação entre cônjuges que se separaram por motivo aí, repito, relações sexuais ilícitas, né? Não há outra maneira, não há outra forma de, dentro do contexto da palavra de Deus, que haja aí uma abertura para um novo casamento, a não ser no caso de viuvez, quando a morte ali separa totalmente diante de Deus aquele casal que se tornou uma só carne. E Paulo, então, falando sobre isso, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer, a partir do versículos 10 e 11, ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ele vier a separar-se, não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Então, aqui Paulo está falando, né, na questão de que ele não se separar, mas se separar, que ele volte para a sua esposa, ou que a esposa volte para o seu marido, mas ele está dizendo, ele não permite, portanto, um novo casamento. E no caso de voltar novamente para o marido ou para a esposa, se o marido ou a esposa não houver, neste caso, contraído aí um novo matrimônio, portanto, não ter se contaminado, não ter se unido a outra pessoa. E então nós temos que divórcio é permitido em caso de relações sexuais ilícitas. Jesus, ele interpreta aquilo que Moisés havia falado em Deuteronômio capítulo 24, essa permissão por causa do pecado, mas somente em casos de adultério, de relações sexuais ilícitas. E que é possível, pelo perdão, uma reconciliação, desde que o esposo ou a esposa não tenham, depois de separados, contraído um novo matrimônio, né? A gente está vendo hoje a banalidade da instituição do casamento. Pessoas que casam, separam-se uma vez, casam-se novamente, separam a segunda vez e casam-se novamente, como se não fosse algo ali que foi instituído por Deus, mas uma instituição meramente humana, meramente passageira, meramente temporal, né? E, na verdade, aquilo que Deus institui, aquilo que Deus cria, ele é eterno. Portanto, queridos, como resposta às perguntas que se fazem, o divórcio é uma consequência do pecado. Ele destrói a família, ele desagrega a família.
Portanto, não é algo que está no coração de Deus. Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio. O divórcio é coisa dos homens e foi permitida por causa do pecado e somente por causa de relações sexuais ilícitas. Ou, no caso, diz Paulo também, do abandono do lar, né? Quando o descrente, seja ele cônjuge, homem ou mulher, abandona o lar. E Paulo então vai dizer ali em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, e em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, neste caso do casamento entre cônjuges, do crente e do descrente, quando o descrente abandona o lar, né, aí é possível o divórcio, mas não é possível o novo casamento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele abomina o divórcio, ele odeia o divórcio. Ele diz ali em Malaquias 2,16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Portanto, Deus odeia o divórcio. E ele exalta o casamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Há exaltação no casamento e há ódio no divórcio. Portanto, você que já se divorciou e está em busca de ser feliz, como dizem as pessoas, eu não posso, portanto, ser feliz, eu não posso me arrepender dos meus pecados. Sim, mas o arrependimento, ele traz o conserto, ele traz a reconciliação, né? Então, ser feliz é um conceito em que as pessoas criam para si mesmo dentro do contexto do seu próprio egoísmo, o desejo de si mesmo de ser feliz. Mas ser feliz é um conceito que vem de Deus, que na presença de Deus, estando na presença de Deus, portanto, em completa servidão e obediência ao Senhor, é que nós somos felizes. Bem-aventurado aquele, né, que medita de dia e de noite na palavra. É como árvore plantada à beira do riacho, e tudo aquilo que vier a fazer será bem sucedido. Felicidade é estar na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e reflitam nesta palavra.